Primeiramente, bem-vindos, tripulantes, a mais um episódio do nosso aquecimento da Jornada do Futuro Tripulante. O nosso evento que vai abrir as portas do mundo para quem sonha com salário e dólar, começar uma carreira internacional e partir pelo mundo a bordo dos navios de cruzeiros. Nesse episódio de hoje, eu quero que vocês conheçam a história de um amigo que trabalha no departamento de alimentos e bebidas. Ele trabalhou em 3 empresas diferentes e tem muita experiência, muita bagagem para compartilhar com vocês, não só sobre o departamento, mas sobre a vida e o trabalho em si, sobre os desafios, os benefícios de ser tripulante de cruzeiros, pela opinião dele, pela experiência que ele viveu em diferentes empresas e diferentes trabalhos. Eu quero que vocês conheçam. Porém, mais importante ainda é, não se esqueça de se inscrever para as nossas aulas que começam na próxima semana. Estamos na contagem regressiva. A partir da segunda-feira vai ao ar a primeira aula da nossa jornada. E para participar, é só você tocar no link aqui abaixo. Vamos ter um conteúdo sensacional e inédito que vai apresentar a indústria de cruzeiros para vocês, os prós, os contras, os requerimentos, as empresas, como que dá os seus primeiros passos para começar a sua carreira internacional ganhando salário em dólar pelo mundo. O link está aqui abaixo, deixa lá o seu e-mail e o seu WhatsApp, que a gente vai te mandar o acesso a esse conteúdo. Não esquecem, tá? Então se inscreve aqui abaixo e bora assistir agora mais um episódio do aquecimento da nossa Jornada do Futuro Tripulante. Tripulantes, bem-vindos a mais uma entrevista. Dessa vez eu tenho aqui comigo o Johnny. Estamos falando a bordo nesse momento, estamos no cruzeiro que ele trabalha nesse momento e ele separou um tempinho aqui para bater um papo com a gente. O Johnny é do departamento de alimentos e bebidas. Eu quero saber um pouco da experiência dele a bordo, como que ele chegou aqui, dos desafios e as conquistas e tudo mais, e falar um pouco também da rotina dele trabalhando no navio, no departamento dele. Johnny, brigadão, cara, por aceitar bater esse papo com a gente. Obrigado pelo convite. Valeu, tenho certeza que as informações que a gente vai passar aqui vai ajudar os futuros tripulantes aí que também estão interessados nesse bar. Johnny é de João Pessoa, né? E você já tinha alguma experiência em terra nessa área? Como que foi de onde surgiu essa ideia e como que você decidiu embarcar nos navios? Tá, gente, eu vou falar pra vocês que foi uma coisa assim que aconteceu do nada. Eu tava assistindo o jornal hoje. Eu lembro que era uma reportagem sobre trabalhar em navios de cruzeiros e eu inclusive ainda lembro a matéria, tudo. Então aquilo ali sabe quando você pisca, olha assim e fala, é isso que eu quero pra minha vida. Automaticamente, eu olhei aquilo ali e falei, não, é pra mim, eu vou aplicar. Uma matéria no jornal de 2 minutos já foi 2 minutos foi suficiente. E na época eu estava concluindo meu curso de inglês na faculdade e eu queria muito viajar e conhecer o mundo, porque minha família é bem humilde, a gente não tinha condições, eu nunca tive condições financeiras de viajar nem para fora, nem para outra cidade no Brasil. Então eu vi aquela oportunidade, aquele emprego como a oportunidade de conhecer o mundo. Então aquilo ali me encantou de um jeito assim que eu não conseguia mais parar de pensar em mais nada, só em navio. Você já tinha alguma experiência relevante em terra que a minha única experiência em terra era como professor de inglês. Bem diferente, bem diferente. É uma função que não existe a bordo, né? Que não existe a bordo. Só que para você trabalhar em navio, você tem que ter pelo menos um inglês básico. Então eu entendi que eu poderia embarcar por causa do meu inglês, não pela minha experiência em terra, porque eu nunca trabalhei em restaurante. E restaurante eu acho que é uma das funções mais fáceis de você conseguir entrar a bordo. Boa. Caso você não tenha muita experiência em outros departamentos. Algumas informações importantes que ele compartilhou, né? Ele não tinha experiência, mas tinha uma outra coisa que os recrutadores olham muito. O que eu quero dizer com isso? Existe uma balança, assim. O recrutador nunca vai tomar decisão por conta de um único fator. Exatamente. Né? Não, porque você tem experiência e pronto, ou porque você tem inglês e pronto. Né? São vários fatores que eles analisam. E às vezes você não tem alguma coisa que está lá na lista de requerimentos e tal, mas você tem outras coisas, você consegue compensar. E não é só inglês e experiência, outros fatores também são considerados, né? Exatamente. E ele falou sobre o departamento de restaurante, que é um dos que mais contratam, porque é um dos maiores a bordo, né? São centenas de pessoas no departamento, dependendo do tamanho do navio. Sim, eu vou falar que é um departamento que tem muitos desafios, gente, não é fácil. Mas... Você já entrou como já direto no restaurante? Ou fez... Já direto no restaurante. Então, a gente chama no navio o assistente de garçom. Geralmente é a primeira vaga, o primeiro cargo no restaurante. Ou é buffet attendant, ou é o assistente de garçom, dependendo do seu nível de inglês e da sua experiência em terra. Pode ser que você comece no buffet primeiro, né? E depois você pode passar para o restaurante. E pode ser que você comece também no restaurante dos tripulantes, né? No crew mess ou no officer mess, para ganhar experiência antes de ir para o restaurante dos passageiros. Então Você já começou direto nos passageiros? Dos passageiros. Como assistant waiter. Assistant waiter. A gente apliquei.
eu fui chamado para fazer uma entrevista em Recife, porque eu nem sabia que tinha agência em Recife, eu achei que só tinha só em São Paulo ou Rio. Eu fiquei super feliz, porque nem dinheiro para São Paulo eu tinha, para ir fazer entrevista. E naquela época não existia entrevista online, não existia mesmo. Estamos falando em 2010, pessoal. Exatamente, Até 2010. Né, expliquei, né? Nós fizemos o curso STCW juntos, o curso de Segurança Marítima, a gente fez juntos. E foi assim que a gente se conheceu. Depois continuamos aí só acompanhando as aventuras um do outro pela internet. E aqui, 12 anos depois, 13 anos depois, nos reencontramos. Que massa, cara. E como é que foi a entrevista? Que tipo de coisa eles queriam saber? Olha, eu vou te falar que a minha entrevista, honestamente, foi um desastre. Foi um desastre, porque ela me perguntou sobre molhos de macarrão que eu não sabia. Eu não sabia. Perguntou sobre vinhos, conhecimento de vinhos, de cervejas, de como atender o hóspede, como servir na mesa. Falei que eu tinha experiência em restaurante. Mas na entrevista, eu senti que não foi legal, mas eu falei uma coisa pra ela que eu acho que fez a diferença. Eu falei, olha, eu tenho muita vontade de aprender, eu tenho muita vontade de trabalhar em navio, eu quero construir uma carreira a bordo, e eu estou disposto a aprender a dar o meu melhor sempre. Então, eu acho que isso fez a diferença. Atitude, tá aí outro fator que os recrutadores analisam, é se a pessoa tem a atitude certa. Não adianta, às vezes você tem até experiência, tem inglês, você tem curso, você tem diploma universitário, mas se você não tem a atitude certa, pode ser o seu fracasso na entrevista. Exatamente. Então, ele tinha a atitude certa. Eu acho que a humildade na entrevista faz a diferença. Você ser honesto, olha, a minha experiência é essa, meu inglês é assim, talvez eu agora não tenha a experiência que vocês precisam, mas tenho força de vontade e quero aprender e quero estar nesse mercado, porque você vê que não é um mercado fácil, não é um ambiente. Trabalhar em navio não é fácil, gente, não é mil maravilhas. Tem, sim, coisas extraordinárias, mas eles sabem que é um desafio diário, então, se eles veem que você tem essa vontade de trabalhar, eu acho que eles abrem a porta para você, sim. E aí o seu sonho era viajar o mundo trabalhando. Vem realizando isso mesmo? Com certeza. Ótimo. Então, nesse sentido, valeu a pena. Valeu a pena, valeu. O primeiro contrato para mim foi muito difícil, foi super desafiador. Trabalhar todos os dias durante 6 meses, mas, ao mesmo tempo, você cria uma conexão muito forte com os seus colegas de trabalho, você conhece muita gente do mundo, você conhece lugares e é uma vida, como se fosse um universo paralelo. A gente vive numa realidade paralela, mas é uma realidade intensa, de altos e baixos, mas que no final vale super a pena. Emoções intensas, muita responsabilidade, muitos treinamentos. Você evolui muito como ser humano em navio. Eu acho que todo mundo deveria trabalhar em navio, pelo menos um contrato. Né? Porque a gente lida com pessoas do mundo inteiro. Então isso para mim é o maior aprendizado que eu tive em navios, é você saber lidar com pessoas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, diferentes religiões, e mesmo assim você sentir que você é parte daquilo e que você percebe que todos nós somos iguais. Tem uma boa convivência, tolerância, né, com as diferenças. Exatamente. Hoje em dia o mundo está tão intolerante, o Brasil está tão intolerante, as pessoas não respeitam a opinião dos outros, não respeitam as vontades dos outros, e de repente você vem aqui a bordo. Eu acho que é bom para quebrar esse conceito. A gente aprende bastante aqui. Você parte de um ambiente multicultural. Isso, principalmente nós brasileiros, a gente tem muito pensamentos prontos sobre nacionalidade. A gente acha que tal nacionalidade não gosta de tomar banho, tal nacionalidade é assim, mas quando você vem a bordo, você vê que não é bem assim. Que as pessoas têm, elas são diferentes. E é interessante que é como você praticamente viver no exterior, né? Ainda que de repente você embarca na temporada brasileira, né? Foi o nosso caso. Você acaba vivendo numa comunidade internacional e você tem aqui a moeda borda diferente, sotaques, os costumes e tal. Então você acaba botando aquele seu pezinho já, aquela sua experiência internacional, mesmo que você esteja trabalhando na temporada brasileira. Exatamente. Já foi bom, né? E fala um pouquinho como que é a rotina, assim, ainda pensando na primeira empresa, você disse que trabalhava bastante e tal, mais ou menos assim, você acordava cedo, você trabalhava de manhã, de tarde, de noite, essa rotina um pouco pro pessoal. Olha, gente, a rotina de restaurante navio, na Pumantur eu trabalhava mais ou menos 2h30 de manhã, no café da manhã, geralmente às 7 às 9h30, depois eu voltava à tarde para trabalhar geralmente 1 às 2h30, ou às vezes 3 às 5h30, ou às vezes meio-dia às 2h, geralmente era rotação. Então, a gente trabalhava nesse horário. E à noite, sempre, das 5h30 da tarde até 11 da noite. 11, 11h30, às vezes meia-noite, dependendo. Então, geralmente eram 3 turnos por dia. 3 turnos. E ainda assim, esse intervalo entre os turnos era suficiente para descansar, ou para sair, para passear, para fazer suas compras, ir no supermercado? Sim.
No Brasil, primeira temporada brasileira que eu trabalhei, os 3 primeiros meses eram quase impossível, porque o navio ele sempre estava lotado e a gente trabalhava mais no Brasil. O brasileiro era mais demanding, né? Eles tinham mais exigências. Mas aí quando a gente foi pro Caribe, a gente fez a travessia Brasil até o México, foi a primeira, Curaçao foi o primeiro país internacional que eu conheci. Que legal, como tripulante. Pisei assim, em solo internacional, que massa. Então lá a gente trabalhava muito pouco de dia. A gente trabalhava geralmente 1h30, 2 horas no máximo durante o dia, geralmente das 7 às 9, depois voltava às 3 da tarde até às 5 e depois 5h30 no restaurante principal para trabalhar à noite. Tinha um break para jantar ali, né? 5h30, e aí voltava para abrir o restaurante e ficava até fechar. Então o horário do garçom a bordo o mais intenso é à noite mesmo, é quando o restaurante fica mais movimentado. Isso, mas todo navio vai ter você trabalhando algumas horinhas, nem que seja de manhã ou de tarde também. Que seja tarde. E nesse período que eu ficava livre, aí sim, eu conhecia bastante lugares. Dava pra conhecer muita coisa, assim, eu tinha muito tempo livre mesmo. Que massa. Porque no Caribe, os hóspedes, eles saíam mais pra conhecer os lugares. Geralmente, de dia, o navio ficava vazio. Vazio. Então, e aí vocês ganhavam mais tempo off, né? Off pra curtir, Então foi quando eu conheci Chichén Itzá no México, conheci vários lugares incríveis, assim, na Jamaica, nas Ilhas Caimã. Nossa, foi incrível. Que massa. E como assistente de garçom, você conseguiu recuperar o seu investimento de conseguir embarcar logo no começo? Você teve custo, teve que ir para o Recife, teve que fazer curso e tal. Você conseguiu recuperar esse investimento, conseguiu juntar dinheiro ou torrou tudo, se encantou com os dólares, como acontece com muito tripulante? Bom, primeiro que a primeira vez ganhando dinheiro, um bom dinheiro, em dólar, então eu vou falar pra vocês que eu voltei pra casa zerado. Eu gastei quase isso também, né? A gente realmente se encanta no primeiro contrato. Nos outros também continua. Eu gastei bastante, mas assim, não me arrependo. Na época eu era mais novo, eu não tinha muito ainda essa mentalidade de ter essa responsabilidade financeira, não tinha, porque navio você vê o dinheiro vindo, entrando, você pensa, mas depois eu faço mais um contrato e junto, aí você gasta, aí você faz o próximo contrato, aí você começa a gastar de novo e você pensa, não, mas no próximo eu vou juntar, e vai nisso, e vai levando. Então, assim, eu consegui pagar todas as minhas contas, todos os meus gastos que eu tive para embarcar no primeiro salário. Ótimo. E o restante do salário só. Só lucro. Só torrando. E torrando. Só torrando. Mas, assim, eu aconselho as pessoas que vão começar a embarcar agora, gente, guarda o dinheiro, tá? Guarda porque é um dinheiro suado e vai fazer a diferença lá na frente. Porque às vezes você pode passar 1 ano, 2 anos trabalhando no navio, você pode gostar, mas do nada você pode cansar e você quer investir esse dinheiro em alguma coisa para você, um business, ou fazer um intercâmbio. Então, eu aconselho sempre a guardar o dinheiro. Gasta, não precisa ser mão de vaca. Isso, tem que aproveitar um pouco também, né? O balanço, né? Isso, um equilíbrio. Porque você está ralando bastante, então você merece também se compensar, né? Se recompensar pelo esse esforço. Exatamente. Mas pensar no futuro também, investimentos. Então foi uma coisa que eu também acordei depois de alguns anos a bordo. Né? Entre o primeiro e o segundo contrato eu ficava pedindo para a empresa me chamar de volta. Posso embarcar mais cedo? Porque o dinheiro estava acabando. O dinheiro estava acabando. Isso aconteceu bastante comigo. Era. Exato. E aí você ficou um bom tempo como assistant waiter e ganhou muita experiência. Eu fiz meu primeiro contrato na Puma Tour como assistant waiter e eu decidi depois mudar de companhia. Eu não gostei da Puma Tour no início. Então eu apliquei para Royal Caribbean em 2011 e aí, pela experiência que eu tinha na Puma Tour, eu passei na entrevista, eu ia fazer entrevista no Royal como room service attendant, atendente de serviço de quarto. No início eu não estava muito feliz, mas enfim, era a oportunidade que eu tinha de entrar na Royal, porque a Royal é um grupo grande, é diferente da Puma Tour. Então, durante a entrevista para room service attendant, o entrevistador olhou para mim e falou: "Nossa, João, você não tem perfil para room service, você tem perfil já para assistente de garçom." Queriam te colocar na mesma posição. Na mesma posição. Ele falou assim: "Você vai embarcar room service faz parte do Departamento de Alimentos e Bebidas na Royal Caribbean. Legal. Parece que alguns navios fazem parte de housekeeping, por alguma razão. Mas na Royal é F&B. F&B. Tá, então o room service ele entrega os pedidos de quarto, pessoal, comidas, alimentos e tal. Então ainda é alimentos e bebidas, porém nos quartos em vez de restaurante. Exatamente. Você aceitou essa proposta deles? Eu aceitei, praticamente fui promovido durante a entrevista. Eu fiquei super feliz, honestamente, fiquei. Então eu embarquei na Royal, e na Royal é um sistema totalmente diferente da Puma Tour. Na Royal eu fiz um contrato como assistente, no segundo contrato eu fui promovido a garçom,
Então eu fiz Ótimo. mais 2 contratos como garçom na Que Royal. ótimo. Fiz a temporada brasileira, temporada europeia. Incrível, foi sensacional. Conheceu mais vários países? Conheci, e aí deu um clique em mim assim, quero morar fora. Eu quero fazer um intercâmbio. Então eu juntei o dinheiro do meu último contrato e fui morar na Irlanda. Que legal. Eu fiquei 1 ano e meio na Irlanda. Quis saber, gente, vocês que querem fazer intercâmbio, não tem dinheiro pra fazer um contrato 2 no navio, junta a grana e vai morar fora. Navio é uma oportunidade que você tem de juntar um dinheiro rápido. Então, E você pode investir em projetos que de repente estão engavetados aí, né? Como um intercâmbio, por exemplo, de repente pagar uma faculdade ou comprar patrimônio, sei lá, você quer comprar um apartamento para sua família, pô, faz uns 2, 3 anos a bordo aí que você compra. Quando que no Brasil você trabalhando 2, 3 anos vai conseguir juntar ele para comprar um apartamento? Você vai financiar em 30 anos. Em 30 anos. Então a bordo você 2, 3 anos ou menos, até dependendo do seu salário, claro. Sim. Porque tem o salário inicial nos navios, de repente você dá crescer um pouquinho, né? Como o Johnny conseguiu conseguir umas promoções para conseguir ganhar bem, e aí com 2 ou 3 contratos, nem sequer 2, 3 anos, você consegue comprar um apartamento mais baratinho e tal. Então abre muitas possibilidades. Você pode investir na sua educação, sei lá, um curso que você estava querendo muito. Exatamente. Muita possibilidade. E aí você como garçom, agora como waiter, já uma posição mais elevada, ganhava mais também, né? E você conseguiu finalmente se organizar financeiramente. Fui para Irlanda. Fui para Irlanda, ficou um tempo lá. Fiquei um tempo lá, eu vou falar para vocês, eu amei morar na Irlanda, mas bateu a saudade de trabalhar na vida de novo. Eu também tentei parar Eu fiquei 1 ano e meio lá, foi maravilhoso, experiência incrível, mas chegou um momento que eu falei, já deu o que tinha que dar aqui em Dublin. Aí eu preferi voltar a trabalhar em navios. Então aí eu apliquei novamente para Royal. Na verdade não precisei fazer entrevista, nossos arquivos ficam registrados desde lá. que você termina o seu contrato direitinho, né? Você sai com uma boa avaliação no final. Exatamente. Aí você fica com a ficha limpa. Sim. Para voltar foi tranquilo então? Foi super. Só mandei um e-mail, quer voltar, tá disponível quando? Eu falei, estou disponível agora. Então eu mandei um e-mail em março, mas eu tinha que refazer exames médicos, eu tinha que fazer SSW novamente, todas essas, burocracia. Sim. Então eu embarquei em novembro. Embarquei em Barcelona para fazer a temporada brasileira. Eu fiz a temporada brasileira chilena, conheci o Chile. Estava descendo pela América do Sul, Tava descendo. Ok. E foi, assim, eu fiquei apaixonado pela Patagônia. Nossa, a gente chegou quase perto da Antártida, que é uma emoção. Que massa. E na Royal, como que é a rotina do restaurante? É diferente. Royal Caribbean você trabalha 2 turnos. Ou de manhã, 4h30 e à noite, ou você trabalha à tarde e à noite. Então são 2 turnos, não 3, ok. Isso é para o assistente, o assistente de garçom. Para o garçom, ele trabalha geralmente sempre no café da manhã, no restaurante principal, geralmente 4 horas, 3h30, 4. E depois à noite. E no dia de navegação, que é o dia que o navio passa o dia inteiro navegando, a gente trabalha café, almoço e janta. Então é um dia mais longo, mais puxado. Então geralmente é das 7h30 até 10, volta às 11h30 até as 2 e depois volta às 5h30 da tarde até terminar. É 11, 11h30. Tá. Só para esclarecer o pessoal que todo cruzeiro vai ter, a maioria dos dias são em porto, o navio fica atracado o dia quase todo, mas geralmente tem também 1 ou 2 dias de navegação, de acordo com o itinerário, de acordo com a empresa, tal, pode mudar, pode ser mais ou menos. Né? Mas no caso da Royal, os dias de navegação era quando vocês mais trabalhavam, porque estavam todos os passageiros a bordo, todo mundo querendo comer, e aí vocês tinham 3 turnos. Né? E aí quando o navio está em porto, vocês ganhavam mais tempo off, o que é ótimo, porque justamente em porto você quer mais sair para passear para... Exatamente. Ótimo. Então, que bom. E aí você conseguiu conhecer vários países também? Nossa, conheci. Já tinha outra mente financeiramente falando, né? Já estava mais organizado financeiramente. E, assim, com o passar dos anos, você começa a ficar mais... você começa a se acostumar mais com a vida a bordo e com o fato de conhecer países. Meio que a gente perde um pouco aquela emoção do início de conhecer lugares, que começa a ficar... Não digo que a gente cansa de conhecer lugares, mas... Tá exibido, hein? Passa um pouquinho... A Europa. Não, é verdade. Tipo, às vezes eu vou embarcar em Barcelona, então eu fico tipo... Barcelona. É como se fosse São Paulo pra mim. Eu já sei tudo, já conheço. Então, eu não tenho aquela emoção de estar voltando pra Barcelona. Essa foi boa. Eu não sei como é lá. Essa foi boa. Agora São Paulo Barcelona. Eu digo assim, sucessos parecidos. Mas a mesma emoção que eu tenho quando eu vou pra São Paulo agora, porque São Paulo nisso pra mim também era cidade uau. Então eu vou pra Barcelona, já não tenho mais aquela emoção, porque eu já conheço, é como se fosse parte já da minha rotina. Olha só, Barcelona é parte da rotina dele. Mas quem trabalha em navio, com o passar dos anos, sente isso. A gente começa a sentir que o mundo é nosso.
Que, na verdade, parece que a gente pertence aos lugares. Você vai para qualquer lugar que você vai, você sente aquela conexão, você sente como se fosse seu. Você não tem isso? Eu tenho bastante você isso. se torna um cidadão do mundo. Cidadão do mundo. A gente tem um passaporte brasileiro, mas Exatamente. não existe mais fronteiras pra gente. Não existe. E ainda mais quando você assume essa vida nômade, como eu assumi, então. Exatamente. O mundo está aberto para você. Exatamente. Então, pra mim, hoje em dia eu viajo, eu gosto de conhecer lugares assim. Hoje em dia eu gosto de conhecer lugares mais extremos possíveis. Assim, nas minhas últimas férias eu fui pro Egito. Isso que é legal também, né? Durante os contratos, você pode aproveitar para viajar. Para viajar. Agora eu faço isso, eu faço o contrato junto com a grana e guardo um pouquinho para viajar nas férias. Boa. Então, quando eu comecei na Virgin, meu plano agora é esse, juntar uma grana e ao mesmo tempo também viajar nas férias. Então, Ótimo. Contrato passado, terminei, fui direto para Jordânia. Fui para Grécia primeiro, fiquei 3 dias em Atenas. Atenas para mim também é uma cidade que é como se fosse minha cidade. Eu chego lá, já sei tudo, conheço tudo. Ok, tá bom, Grécia. Grécia para mim é quintal de casa. É quintal de casa. Então fiquei 3 dias na Grécia, fui para Jordânia, fiquei 3 dias lá, depois fui para o Egito, 4 dias. Aí voltei para o Brasil. Fui com a minha família, eu sempre faço isso. 2 meses de férias, 1 mês com a minha família, 1 mês viajando. Bom. Aí ele agora está na Virgin Voyages, que é uma das mais novas empresas do mercado, mas é uma empresa bem nova, lançando navios novos e chegou com um novo conceito, assim, para quebrar algumas regras do mercado, do ponto de vista dos passageiros e dos tripulantes. Então, para quem viaja com a Virgin, tem algumas coisas assim bem diferentes, comparando com outras empresas, e para quem trabalha também, né? É uma empresa que consegue deixar a gente mais à vontade, a gente consegue ser mais quem nós somos, de verdade. Durante o trabalho a gente é mais espontâneo, a gente se diverte mais com o hóspede. Você pode ter tatuagem, você pode ter cabelo colorido, você pode usar piercing, você pode usar o visual que você quiser, que não tem problema. A empresa ela gosta de diversidade, dessa diversidade, exato. O tratamento que a gente tem aqui é muito diferente do tratamento que a gente tinha na Royal Caribbean, por exemplo. Lá era mais as regras, você tinha que respeitar mais as regras, você não podia ter barba, você tinha que sempre fazer a barba todo dia antes de trabalhar, uniforme sempre impecável, não, isso em qualquer empresa. Mas aqui, por exemplo, até o nosso uniforme é mais descolado, a gente usa umas camisetas para trabalhar no restaurante, os restaurantes aqui são diferentes também da Royal, então a nossa rotina aqui ela é mais descontraída, é mais bem diferente do que na Royal Caribbean. Olha que interessante, a Royal Caribbean, que é uma empresa gigantesca, é uma empresa na categoria Contemporary, ou seja, cerca de 4 estrelas. Então tem aqueles navios gigantões com preços mais acessíveis e tal. Né? Claro, você pode pagar caro também para ir nas suítes e tal, mas tem preços bem acessíveis. E a Virgin, ela já se encaixa assim numa categoria superior, já empresa premium. Os cruzeiros já custam um pouco mais, já inclui vários serviços a bordo para os passageiros, né? Porém, do ponto de vista financeiro, a Royal, pelo menos na função do garçom, paga mais do que a Virgin, né? Paga mais do que a Virgin. Olha só, então veja, é que você tem que avaliar o que também se encaixa para você, porque, como ele falou, na Royal, muita disciplina, tudo muito mais rígido, né? Pá, até barba, tá, aquela coisa toda. Mas paga mais, enquanto a Virgin te dá mais flexibilidade, você tem uma qualidade de vida mais tranquila a bordo, porém o salário é menor. O salário é menor. Na Royal tem um diferencial em relação ao salário, que o salário de garçom na Royal, ele não é fixo. Ele vai depender da quantidade de hóspedes a bordo e da quantidade de hóspedes que você serve na estação. É mais ou menos assim, você trabalha à noite no seu restaurante, você tem uma estação que é sua. Ela pode ter o tamanho de 10 cadeiras ou pode ter um tamanho de 20 cadeiras. Vai depender da sua capacidade de lidar com a quantidade de hóspedes. Às vezes você não dá conta de 20, você dá conta só de 10. Então, se você tem 10 passageiros que você serve todas as noites, você vai receber menos do que aquele que tem uma estação maior. Então, porque são os gratuitos. Os gratuitos eles vão para você de acordo com a quantidade de hóspedes que você serve na mesa. Então, o salário ele varia. Você pode ganhar menos que aqui, mas você também pode ganhar muito mais que aqui. Então, isso depende também da capacidade do garçom, da experiência, da força de vontade dele também de querer fazer mais dinheiro. Também oferece possibilidades de crescimento profissional, são bem abertos a isso também, né? A Virgin, por ser uma empresa nova, eles têm muitas oportunidades agora. Principalmente, por exemplo, você embarcou num restaurante, você não se identificou, você tem um perfil mais para recepção, você tem um perfil mais para excursões ou para vender cruzeiros a bordo, você pode aplicar. Claro que tem algumas regras que você tem que seguir, por exemplo, você tem que terminar o primeiro contrato, você não pode ter nenhuma advertência formal do capitão, né? Então,
a empresa ela dá muita oportunidade, sim, pra Ótimo, gente que cresce, ótimo. que quer crescer. Assim como o Royal Caribbean. O Royal Caribbean também abre muitas portas. Né? Então, Desde que a pessoa siga as regras direitinho, disciplina, sim, responsabilidade, disciplina, né? Com horários, inclusive, que é uma coisa que alguns brasileiros têm dificuldade, né? Para não ser chamado na ponte de comando, levar uma advertência porque só chega atrasado, né? E prejudicar o seu crescimento profissional e financeiro, né? Quanto mais você cresce, mais você vai ganhando também. Então, a galera que está querendo entrar na área de alimentos e bebidas tem que focar, então, em aprender isso tudo, né? Exatamente. Que você falou sobre os pratos, os molhos, as massas e tal, né? E para não passar vergonha que nem eu. E lembrando que como garçom você está lidando com os passageiros, sim, então o inglês ele é importante, tá? Algumas outras funções nem tanto, mas o inglês é importante para lidar com os hóspedes. E importante é você ser sempre humilde. Eu acho que isso é o mais importante, porque a humildade leva a gente longe. Porque tem muita gente que embarca aqui e se comporta como querendo ser rebelde, porque não entende o fato de ter que trabalhar todos os dias, aí acha, mas o Brasil tem melhores opções, né? E às vezes fica no Brasil, cara. Fica no Brasil, vai ganhar CLT, vai ganhar R$1.000 por mês, com o governo te tirando 30%. Tirando 30% e nenhum retorno, porque nossos impostos que a gente paga não tem retorno nenhum pra gente. Eu acho isso interessante, às vezes eu escuto isso, pessoal, mas no Brasil, cara, você não está no Brasil, você está fora do Brasil, você assinou um contrato internacional, você está ganhando em moeda estrangeira, você está trabalhando para uma multinacional pelo mundo, que CLT, cara, nem que me oferecessem agora, toma aqui, ó, R$10.000, R$20.000 para você ter uma CLT, eu não quero, espero nunca mais na minha vida assinar uma CLT. Exatamente, é porque a gente tem muito aquele medo de envelhecer sem poder se aposentar. Mas com a educação financeira você consegue. Você consegue, exatamente. Porque a gente ganha muito bem aqui. Porque eu não sabia disso no começo, né? Então só comecei a me preparar depois de alguns anos a bordo. Mas como a gente não paga acomodação, a gente não paga alimentação, sobra dinheiro. É fácil juntar dinheiro. É fácil juntar dinheiro e se você se esforçar a fazer um cursinho de investimento, você aprende até a investir bem. Nos últimos anos eu construí um bom patrimônio financeiro que me gera renda passiva. Então hoje eu não preciso mais trabalhar, tem dinheiro entrando na minha conta todos os meses com o esforço que eu tive como tripulante, juntando dinheiro, os dólares e tal, eu construí essa renda passiva em real e em dólar. Então hoje entra na conta bancária. Então eu construí minha própria aposentadoria. Então eu consegui me aposentar 30 anos antes do que o governo me daria aposentadoria. Olha, eu quero dicas, hein? Vamos lá. Isso a gente vai deixar para o próximo conteúdo, hein? Pessoal, investe, que trabalhar em navio é uma experiência única. O que vocês acharam de mais esse bate-papo? Ficaram com alguma dúvida? Então você pode escrever aqui nos comentários abaixo ou pode entrar para a nossa comunidade. Então o nosso evento tem uma comunidade exclusiva para você tirar suas dúvidas e trocar ideias com outros futuros tripulantes e comigo também. Para participar da comunidade e também para não perder as próximas aulas e os materiais de apoio e tudo mais que a gente está preparando nos próximos dias, tem que se inscrever. É só tocar no link aqui abaixo, deixa o seu e-mail, o seu WhatsApp, que a gente te manda todos os acessos e para que você não perca nada nos próximos dias. É isso aí, a nossa jornada do futuro tripulante vai começar. Um evento que pode mudar radicalmente o seu ano novo. Que você comece uma nova carreira, ganhando muitos dólares, viajando pelo mundo e tendo essas experiências incríveis que a gente tem também. Então se inscreve abaixo e a gente se vê no próximo episódio do nosso aquecimento.